Um dia alguém me falou: eu não preciso ser crente para ser salvo, ir para a igreja, fazer essas coisas que vocês fazem. Não precisa ser crente, é só cumprir a lei. Só cumprir a lei de Deus, 10 mandamentos e pronto. Cumprir os 10 mandamentos. Só isso, só. Só isso e você tá salvo. E você cumpre. Todinho, arrisca. Porque se você descumprir um pouquinho assim, logo você não cumpre a lei. Com essa pergunta, resolvi trazer um vídeo aqui desmistificando a salvação no Antigo Testamento. Como as pessoas eram salvas antes de Cristo? Pelo cumprimento da lei? Então, aquelas pessoas que eram boas, praticavam boas obras, cumpriam à risca ali todo o Pentateuco, todas as leis ali descritas no Pentateuco, os 10 mandamentos e os outros mais. Essas pessoas eram crentes bons, então Deus escrevia o nome deles no livro da vida. Assim que eles descumprissem a lei, então Deus apagava. Aqueles que não cumpriam a lei, eles eram condenados ao inferno. Aqueles que cumpriam à risca, tudo certinho, eram pessoas boas e então eram dignos de ser salvos. É assim que você acredita? É assim que você ouviu falar? Nós iremos desmistificar isso usando o nosso manual de regra, fé, conduta, a nossa fonte de conhecimento a respeito de Deus, a Bíblia. Fique comigo até o final desse vídeo, iremos aprender juntos. Muitas pessoas acreditam que a salvação no Antigo Testamento era por meio do cumprimento da lei. Até hoje, algumas pessoas assimilam isso, como alguém que me falou: eu só preciso cumprir a lei, só os 10 mandamentos e tá bom, e assim eu sou salvo. Quando na verdade nós percebemos que ninguém consegue cumprir a lei à risca. No Antigo Testamento não era diferente. Vamos entender isso à luz da Bíblia? Gênesis 15:6 diz o seguinte: creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, nós conhecemos como o pai da fé, viveu antes mesmo da lei. E a Bíblia diz que ele creu e isso foi imputado por justiça. Crendo ele foi justificado, foi salvo por meio da fé. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse texto de Gênesis. Ele vai argumentar que a salvação é por meio da fé. E ele cita esse versículo. Romanos capítulo 4, versículo 3 diz o seguinte: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. Gálatas capítulo 3, versículo do 6 ao 9 diz o seguinte: assim foi com Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Esse texto está nos falando sobre um evangelho que foi anunciado a Abraão, prevendo que os gentios, quem são os gentios? São os que não são judeus. Era assim que os judeus chamavam aqueles que não eram judeus, gentios. Então esse evangelho anunciado a Abraão era de que os gentios passariam a crer, eles seriam justificados pela fé. É isso que o texto está falando. Então, meus queridos, assim como nós temos um evangelho hoje que aponta para Cristo como um Salvador, eles também já tinham o evangelho. É o mesmo evangelho. Enquanto que nós cremos no Jesus que já veio, que já encarnou, assim como Abraão, ele creu em um Jesus que ele não viu. Nós cremos em um Jesus que nós não vemos. Então Abraão, diferente de nós, ele creu em um Jesus que viria. Então esse é o evangelho, o mesmo evangelho, a fé. Então eles tinham fé no Jesus que viria. Deus falando: por meio de você, Abraão, abençoarei todas as nações. Prometendo que Abraão seria o pai da fé, e que essa fé justificaria até os gentios, não só os judeus. A justificação viria para todos.
todas as nações serão benditas, Abraão. Assim foi a promessa. Então já houve um anúncio do evangelho. A partir de Abraão começa-se então a crer no Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio, que já morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, e somos justificados pela fé nele. E Abraão e todos os outros do Antigo Testamento acreditavam em um Messias que viria. Então é o mesmo evangelho. Enquanto nós acreditamos em um Jesus que nós não vemos hoje, mas que já veio, morreu pelos nossos pecados, eles também acreditavam em um Messias que eles não viam, mas que viria, o Salvador. Então, no Antigo Testamento, as pessoas não eram salvas pela lei, mas pela graça de Deus, um favor imerecido de Deus, através da fé, mediante a fé. Tudo aquilo que o povo cometeu de pecado, creram em Deus, no Evangelho, quando Cristo morreu na cruz. Isso foi imputado por justiça. Jesus foi o sacrifício que morreu pelos pecados de todos, inclusive daqueles que viveram antes dele. Então, meus queridos, só existe um Evangelho, só existe um caminho para a salvação. Jesus é o único caminho para a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus queridos, ninguém pode ir ao Pai. Ninguém pode ser salvo senão por meio de Jesus. Sim, é preciso ser crente para ser salvo. Crente em qual sentido? Estou falando no sentido real da palavra. Crente, crê em Jesus. Crê em Jesus e será salvo, tu e tua casa. É lógico que a fé salvífica, ela é uma fé diferenciada. Não é só uma fé que eu digo que eu tenho fé, é uma fé evidenciada por obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas a nossa fé é evidenciada na prática da palavra de Deus. Então, se a lei não salva, para quê? Para que então os 10 mandamentos, a lei de Deus, se ela não salva? Então você está me dizendo que a gente pode jogar a lei fora? Lógico que não. O apóstolo Paulo argumenta que é pela lei que vem o conhecimento do pecado. A lei moral é muito necessária. Agostinho de Hipona fala o seguinte, que a lei serviu para mostrar a necessidade da graça. Ele argumenta que sem a lei as pessoas não conseguiriam enxergar os seus pecados. Como que eu sei que o pecado é pecado se não for através da lei do Senhor que ele estabeleceu? O apóstolo Paulo vai argumentar exatamente isso. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Pela lei nós conhecemos o pecado. A lei continua sendo um padrão do caráter divino. Porque é através da lei que Deus nos mostra o que é moralmente correto e o que é moralmente errado. Então a lei continua sendo necessária. O próprio Senhor Jesus falou que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. O apóstolo Paulo nos fala nesse versículo que a gente leu, Romanos 3,20, que ninguém é considerado justo, ou seja, ninguém é justificado, ninguém é salvo por meio do cumprimento da lei. Então não basta você cumprir a lei. A lei nos mostra o quanto nós precisamos da graça de Deus para sermos salvos. A graça que é esse favor imerecido. Deus nos salva, mesmo nós não merecendo. Através de Jesus Cristo, nós temos essa possibilidade de sermos salvos. E sim, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas há uma necessidade que eu reconheça isso, que eu aceite, que eu confesse como meu único e suficiente Salvador. Fique com essa palavra no seu coração. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Estamos aqui diariamente fazendo vídeos curtos e também vídeos mais longos de ensino. Que Deus abençoe o seu dia. Compartilhe essa mensagem. Se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas saibam a verdade sobre a salvação.